Nos últimos episódios aqui dessa série sobre Hipátia de Alexandria, a gente falou uma porção de coisas já sobre ela, né? Sobre onde ela nasceu, ali a cidade de Alexandria, sobre o que que ela ensinava, sobre a situação das mulheres em Alexandria. E agora a gente vai finalmente falar sobre um dos temas que talvez chame mais atenção sobre essa figura, que é Hipátia, que é sobre a morte de Hipátia, né? Talvez o ponto da sua vida mais comentado seja justamente a sua morte, né? O evento da sua morte. Então a gente vai dedicar esse vídeo especificamente a discutir por que que Hipátia foi assassinada, né? Quem matou Hipátia de Alexandria, mandou matar Hipátia de Alexandria e por que motivo, né? Então, para isso, a gente tem que começar é, lembrando de uma questão que eu falei lá no vídeo sobre a cidade de Alexandria, que é que a cidade de Alexandria era uma cidade muito diversa culturalmente. Você tinha ali muitos judeus, muitos cristãos, muitos pagãos, né? E uma coisa que exemplifica e ilustra isso é o fato de que existiam mais de 2.400 templos na cidade. Então era uma cidade muito ativa religiosamente, muito diversa nesse aspecto, né? E como eu disse, isso poderia ter e teve um papel bastante positivo de encontro de culturas e de favorecimento ali de intercâmbio entre essas culturas, mas por outro lado, esse encontro de culturas também gerava muitas vezes atritos, né? E perseguições. E esse era o momento em que Hipátia viveu, e isso estava ficando cada vez mais intenso. Por quê? Porque na época em que Hipátia viveu, principalmente do meio da sua vida para frente, a Alexandria, a cidade de Alexandria, já era uma cidade majoritariamente cristã. E isso tem relação com o fato de que o Império Romano como um todo estava se cristianizando, né? Começou a se cristianizar no início ali do século IV. Então o imperador Constantino, que está ilustrado aqui nessa estátua, que acho que fica em Londres, se converteu ao cristianismo por volta ali de 310, mais ou menos, e em 313 ele vai publicar um documento oficial, que é o Edito de Milão, no qual ele vai acabar com as perseguições ao cristianismo que aconteciam em algumas partes do império, não só ao cristianismo, mas também a outras comunidades religiosas. E ele mesmo, sendo um cristão, claro que ele vai começar a favorecer o cristianismo em certa medida, né? Mas ele não vai tornar o cristianismo ainda a religião oficial do Império Romano. Quem vai fazer isso é o imperador Teodósio, uns 60 e poucos anos depois de Constantino publicar o Edito de Milão. O imperador Teodósio vai publicar o Edito de Tessalônica, que é um documento oficial que aí sim vai definir o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E claro que isso vai resultar em muito favorecimento ao cristianismo, muitos bispos vão ganhar muito poder, e em Constantinopla, em Alexandria, não vai ser diferente. Só esse terceiro, esse aqui que é Teodósio, né? Constantino Grande, Teodósio o Grande, e esse aqui Teodósio II, que não é o filho do Teodósio, mas é o segundo imperador Teodósio, que era o imperador nos tempos em que Hipátia viveu, né? Era um imperador também cristão. E em Alexandria, especificamente, o que estava acontecendo, né? O patriarca ou o bispo de Alexandria, no período em que Hipátia atinge ali, a sua maturidade filosófica, está atuando como figura pública, era Teófilo. E esse Teófilo era um dos bispos que estava ganhando muito poder com esse favorecimento oficial ali do império, né? E o Teófilo, o que vai acontecer é que ele começa uma série de atritos, de perseguições principalmente judeus e pagãos ali de Alexandria, perseguindo alguns grupos judeus e também depredando monumentos e templos pagãos, como por exemplo o Serapion, que eu comentei no vídeo sobre Alexandria. Né, o Serapion vai ser basicamente destruído nos tempos de Teófilo, e Teófilo também vai converter o Cesarion, que é outro templo que eu falei lá no vídeo sobre Alexandria, em uma igreja cristã. O Serápio eventualmente também vai se transformar em uma igreja cristã. Né? Então o cristianismo está crescendo de forma muito rápida em Alexandria, enquanto Hipátia vive. É, e o Teófilo, quando ele morrer, ele vai deixar como sucessor Cirilo, que vai ser um sucessor de Teófilo também nesse tipo de prática, né? Mas o mais importante é que essa transição, essa sucessão não vai acontecer de forma muito tranquila, né? Não vai acontecer de forma muito automática. O que vai acontecer é que quando Teófilo morrer, duas figuras, que não são essas aqui, está só representando, só ilustrando mesmo,
mas duas figuras vão aparecer como candidatos a suceder Teófilo como bispos ou patriarcas de Alexandria. Uma dessas figuras é Cirilo, que eventualmente vai ganhar, como eu disse, que era sobrinho de Teófilo, e outra figura é Timóteo. E, de certa forma, os cristãos de Alexandria vão se dividir entre dois partidos: os favoráveis à sucessão a Cirilo ser o sucessor, e outro grupo favorável a Teófilo ser o sucessor. E esses dois grupos vão, inclusive, começar a brigar nas ruas. Vai ter um episódio ali em que esses dois partidos, essas duas facções, por assim dizer, vão brigar na rua no centro de Alexandria por 3 dias seguidos, o que vai, inclusive, suscitar ali uma intervenção direta do próprio império, das tropas egípcias ali, para acabar com esse caos que estava acontecendo na cidade. E no final dessa intervenção, o Cirilo vai ser sagrado, né, vai ser estabelecido como bispo de Alexandria. Aí acaba esse problema da sucessão, oficialmente, porque agora Cirilo já é o bispo, mas o problema é que, como essa coisa foi resolvida de forma muito brusca, muito bruta, o Cirilo não ganhou o coração daqueles que eram seus adversários, né? E essa adversidade entre cristãos de um partido e de outro vai persistir ao longo do tempo. E isso é muito importante entender isso para entender a morte de Hipátia, né? Você pode estar pensando assim, mas o que tem a ver o que isso tem a ver com Hipátia, com a filósofa lá de Alexandria? Calma que nós vamos chegar lá. Então, a partir do momento em que há essa adversidade entre cristãos, essa divisão interna entre os cristãos de Alexandria, o que vai acontecer é que o Cirilo vai começar a perseguir não só judeus e pagãos, mas os cristãos que eram seus adversários também. E essas perseguições, principalmente essas perseguições intra-cristianismo, digamos assim, vai gerar um clima de instabilidade muito grande na cidade. E o governador da cidade, o prefeito, ou como queira chamar, né, o prefectus da cidade, que era o Orestes, ele vai começar a ficar muito preocupado com a possibilidade da cidade de Alexandria ser tomada completamente pelo caos. Né? Existe ali muita disputa, muita divisão, o tempo inteiro provocações de grupos, um grupo contra o outro, né? E para governador de uma província do Império Romano, isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Ele tem que demonstrar que ele consegue preservar a ordem e a estabilidade no Império, porque isso é, é, é crucial, né, para a sobrevivência do Império. O Império ele é muito grande, e se ele tiver áreas ali que estão o tempo todo querendo se fragmentar, estão dando problema para o imperador, isso é complicado, né? Então esse clima de instabilidade gerado por essa atitude do Cirilo vai acabar colocando ele numa situação de conflito também com o próprio governador ali de Alexandria, que era Orestes, né? E no meio das negociações entre essas duas figuras, o Cirilo e o Orestes, o Cirilo vai tomar uma decisão meio que para mostrar que ele tem poder de força também bruta, e tentar se consolidar como uma das principais autoridades ali em Alexandria. Ele vai convocar uma série de monges dos desertos próximos ali de Alexandria, do deserto nitriano, que era uma região que tinha vários monastérios. E ele vai chamar esses monges, convocar esses monges do deserto nitriano para servir, para estar na cidade ao entorno dele, né? Para demonstrar apoio a ele e, de certa forma, para deixar implícito que que se chegar a vias de fato o conflito de Cirilo e Orestes, o Cirilo tem gente suficiente para poder fazer frente, né, ao próprio exército ali de Alexandria. Então, esses monges, claro, não são os monges do tipo mais pacífico, né? É um tipo muito diferente do que ser o ideal de um, sei lá, um monge franciscano, assim, do século XII, né? É outra realidade que a gente está analisando aqui, outro momento histórico, né? Mas essa manobra do Cirilo, de demonstração de força, vai acabar resultando em algo que era assim meio que inevitável, que é que isso vai aumentar ainda mais o clima de hostilidade, né, e de violência na cidade. E o próprio Orestes vai acabar sendo vítima disso, porque desses monges convocados para a cidade, em determinado evento, vai acabar arremessando uma pedra contra a cabeça desse governador. E ele vai ser atingido mesmo por essa pedra, vai assim tomar a decisão na hora de executar essa figura, né? Esse monge vai ser preso, torturado e executado de forma exemplar, porque a figura ali que representa o imperador romano em Alexandria tinha que ser absolutamente inviolável, né?
Então ele vai acabar com esse monge, vai matar esse monge, e o Teófilo vai proclamar esse monge como mártir. E isso vai aumentar ainda mais o clima de desavença entre os dois, né? Porque dessa forma o Teófilo toma completamente o partido de uma pessoa que havia atacado fisicamente, né, e atentado contra a vida do prefeito de Alexandria, né, o governador. E aí, finalmente, a gente chega no ponto em que a Hipátia vai acabar entrando nessa história, que é o seguinte, é que durante todo esse período, o Orestes não estava sozinho tomando as suas decisões e articulando como é que ele lidaria com o Cirilo e com a ascensão do cristianismo, por exemplo, na cidade de Alexandria. O próprio Orestes havia se convertido ao cristianismo, inclusive, é bom que se diga, então era cristão também, né? Mas durante todo esse período, o Orestes está cercado assim, de conselheiros, a sua equipe de governo, por assim dizer, e entre essas figuras está Hipátia de Alexandria. Porque os filósofos, nesse contexto, eles eram vistos como excelentes figuras para estarem aconselhando as lideranças políticas. Porque o filósofo era visto como uma pessoa que tinha um compromisso radical com a verdade. Então era uma pessoa em quem as autoridades ali confiavam para dar conselhos que não seriam puramente coisa de puxa-saco ou conselhos convenientes ou que fossem favoráveis à própria figura do conselheiro. Os filósofos eram vistos como a voz da razão, de certa forma, que os governantes poderiam buscar em momentos críticos, né? Ou momentos menos críticos também. Então, Orestes estava o tempo todo sendo aconselhado, recebendo ou indo até Hipátia para discutir assuntos da cidade. E os partidários de Cirilo vão começar a ver na figura de Hipátia, que era uma filósofa pagã, uma influência negativa que estava atrapalhando o Cirilo e Orestes a chegarem num consenso, a chegarem num acordo. Então, Hipátia, segundo começa a circular essas ideias ali na cidade, entre os partidários de Cirilo, Hipátia seria a verdadeira culpada por esse clima de hostilidade e de violência que não acabava nunca na cidade. Hipátia vai ser acusada, inclusive, de estar usando magia, né, feitiçaria, para fazer com que Orestes se indispusesse com Cirilo. Então, esse boato, começando a ganhar força, vai começar a fazer com que algumas figuras ali partidárias de Cirilo começassem a buscar Hipátia na cidade, e eventualmente no ano 415, Hipátia vai ser encontrada em uma situação de maior exposição e vai ser capturada por um grupo partidário de Cirilo, liderado por um tal de Pedro, e esse grupo vai agarrar Hipátia, né, vai rasgar as roupas de Hipátia, vai rasgar a carne de Hipátia com cacos de cerâmica, vai arrancar os seus olhos, arrastar o seu corpo pela cidade e finalmente vai queimar os restos da filósofa do lado de fora da cidade, meio que numa espécie de simbolizando assim uma purificação da cidade, né? Tirando aquilo que Hipátia representava da cidade. Esse ato totalmente brutal, né, vai imediatamente gerar grande repercussão, vai ser visto com horror pelas autoridades romanas, inclusive, pelas igrejas cristãs de outras partes do império, né? Então, imediatamente, várias igrejas vão condenar a igreja de Alexandria e Cirilo por terem criado esse clima que acabou resultando na morte de Hipátia. Constantinopla mesmo, que era o centro ali do governo, do império ali, ao qual Alexandria estava submetido de forma mais direta, vai intervir diretamente na situação também. Orestes, provavelmente, isso não é tão certo, mas vai ser removido do seu cargo por ter sido incapaz também de prevenir esse desastre total, né? É bom que se diga que não era comum que isso acontecesse de forma alguma, por isso é que chocou tanto esse evento, né? Um dos motivos, né, de chocar tanto esse evento, primeiro que ele foi efetivamente terrível, e era um tipo de terror que as pessoas não estavam tão acostumadas assim. Era comum conflito na rua, mas um membro da elite ser morto em público era algo raríssimo, né? Estima-se que entre o imperador Constâncio e o imperador Justiniano, um membro da elite era morto a cada 50 anos num tipo de confusão assim. Então, foi um evento realmente que marcou profundamente aquela região, marcou profundamente aquela época do Império. Vários autores vão comentar esse evento, inclusive atribuindo culpas a diferentes figuras, utilizando esse evento
meio que politicamente contra algum de seus adversários. Então vai ser um evento que vai marcar a Hipátia realmente na história. E como eu disse, eu acho que lá no primeiro vídeo, né, até os tempos do Renascimento, no Iluminismo e até hoje, Hipátia é uma personagem muito famosa e a maioria das fontes das quais a gente depende para falar sobre Hipátia é, comentam justamente a morte dela, até mais do que a própria vida dela, né? E para a gente ver algumas dessas declarações de algumas figuras, né, o Sócrates escolástico, por exemplo, na sua História Eclesiástica, é um autor cristão, diz: nada pode estar mais longe do espírito do cristianismo do que o que foi feito com Hipátia. Este caso trouxe uma grande desonra não só para Cirilo, mas também para toda a igreja alexandrina. O João Malalas, nas Crônicas também, outro autor cristão, vai dizer o seguinte: depois de terem recebido toda a liberdade da parte de seu bispo, Cirilo, os cristãos da cidade capturaram e queimaram Hipátia, ou pelo menos os partidários de Cirilo, né? Capturaram e queimaram Hipátia, a famosa filósofa que tinha grande reputação e era uma senhora de idade. O Exíquio de Mileto, que a gente não sabe muito bem a religião dele, ele escreve: ela foi despedaçada e seu corpo foi profanado e espalhado pela cidade, e ela sofreu isso por ciúme e por possuir uma sabedoria superior e, acima de tudo, por seu conhecimento sobre astronomia. Essa referência à astronomia é interessante, porque provavelmente a referência aqui é ao fato de que a astronomia e o que a gente chama de astrologia e magias relacionadas à canalização de forças astrais e esse tipo de coisa estavam bastante próximas nesse período, né? O próprio pai de Hipátia de Alexandria, Teão de Alexandria, era uma pessoa que se interessava muito pelas tradições mágicas, né? Então essas coisas estavam muito misturadas e é possível que a parte da população que não entendesse muito sobre essas coisas visse na astronomia, no estudo dos astros, algum tipo de prática diabólica, satânica, né? Então pode ser a isso que Ezequiel de Mileto se refere aqui. Muito dificilmente, eu diria assim, praticamente impossível, de pensar que o que está sendo dito aqui é que as pessoas não gostavam que Hipátia buscasse o conhecimento, né? De que Hipátia fosse uma cientista no sentido moderno. Não é isso, não é a racionalidade de Hipátia necessariamente que incomodava. A relação da astronomia com práticas que eram consideradas contrárias aos mandamentos de Deus, o Deus cristão, né? E Damácio aqui vai dizer, né? Cirilo, que é um autor pagão, um filósofo neoplatônico, vai dizer: Cirilo ouviu que honras estavam sendo prestadas à filósofa Hipátia, e quando ele ouviu isso, a inveja consumiu de tal modo a sua alma que ele logo começou a tramar o seu assassinato. E aí aqui Damácio coloca Cirilo como o responsável, mesmo o articulador do atentado a Hipátia, né? E essa é uma fonte, Damácio é uma fonte bem mais tardia, e as fontes mais próximas de Hipátia, na verdade, não colocam o Cirilo como culpado direto, como mandante do crime, mas sim como alguém que foi irresponsável, inconsequente ao criar o clima que permitiu o crime, né? Mas não o colocam como responsável direto. Mas de qualquer forma, o Damácio vai colocar Cirilo como responsável direto, e um autor cristão também, num texto posterior, vai também dizer que Cirilo foi o culpado e vai celebrar é, o Cirilo ter feito isso, né? Que é o João de Nísio, num texto chamado Crônicas. Ele vai dizer que depois que Hipátia foi assassinada, todos os cristãos ali se colocaram em volta do patriarca Cirilo e o chamaram de o novo Teófilo, pois ele havia eliminado os últimos remanescentes de idolatria na cidade. Então aqui o João de Nísio, ele diz: foi Cirilo sim que matou Hipátia, mas ele celebra esse fato, né? O Damácio faz o contrário, né? Mas enfim, então o que a gente pode dizer assim, de forma mais geral sobre a morte de Hipátia e por que Hipátia foi assassinado? Primeiro, essa motivação política é muito importante, né? O fato de Hipátia estar dentro desse contexto de disputa de poder, mesmo que indiretamente, né? Você tem Orestes e Cirilo disputando o poder ali na cidade. E Hipátia, por estar relacionada a Orestes, ser uma conselheira de Orestes, isso acaba colocando ela nessa posição que vai acabar suscitando esses rumores de que era ela que era culpada pelos dois não se entenderem, né? Então, esse aspecto político é muito importante para entender por que surgem esses boatos que acabariam levantando ali figuras partidárias de Cirilo para que assassinassem Hipátia, né? Outra questão também, outra motivação possível da gente pensar é uma motivação religiosa, né?
Certamente Hipátia não foi morta apenas por ser pagã, né? Porque os pagãos na cidade não estavam sendo assassinados assim na rua, gratuitamente, né? O que acontece é que Hipátia, por ser uma filósofa pagã, por ser uma figura pagã, uma figura que não era cristã, certamente era vista mais facilmente como uma inimiga do que se ela fosse cristã, né? Claro que se ela fosse cristã, isso também poderia não ter salvado a Hipátia, porque o próprio Orestes, que era o inimigo de Cirilo aí na história, era cristão também, né? Mas, de qualquer forma, o fato de Hipátia ser pagã, de ser uma filósofa também, e como a gente viu, a filosofia estava relacionada a várias questões ali, teológicas, espirituais também, isso pode ter dado também elementos para que as pessoas inventassem, por exemplo, esse boato de que ela usava magia para enfeitiçava o Orestes para que ele não se entendesse com Cirilo, né? Não seria estranho um filósofo entender de magia e de feitiços, né? Como a gente viu. E, finalmente, é possível falar de uma motivação sexista? Assim, será que Hipátia foi morta por ser mulher? Nenhuma fonte antiga especifica esse fato, né, de que o fato de Hipátia ser mulher colaborou de alguma forma para sua morte. Mas certamente não ajudou, né? Hipátia ser mulher e estar ocupando uma posição ali que era muito raro que uma mulher ocupasse, uma posição de proeminência assim, pública, né, intelectual, política, por ser conselheira de Orestes, muito provavelmente várias figuras viam aquilo ali como diferente, no mínimo, né? E a diferença atrai sempre bastante preconceito, bastante medo, às vezes, né? Inquietação. E é possível que o fato de Hipátia ser mulher acabou favorecendo ainda mais, né? Dando maior coragem para que essas figuras, por exemplo, assassinassem Hipátia sem pensar muito nas consequências, né? Talvez se fosse um filósofo homem, né, uma figura masculina, talvez eles não chegassem a esse ponto, né? Mas é impossível dizer, né? Pode muito bem ser que chegassem também. Mas ser mulher é muito difícil dizer que ser mulher ajudou Hipátia nesse caso, né? Mas enfim, então a morte de Hipátia está relacionada principalmente a isso, né? Esse momento de cristianização do império, essa questão política relacionada à sucessão de Teófilo e esse pertencimento de Hipátia ao grupo de Orestes, que era o grupo que acabou ficando numa posição ali de rivalidade com esse bispo que estava ganhando muito poder, né? Que tinha muito apoio na cidade e que esse apoio acabou se resultando, assim, concretamente, por vias de fato, na morte de adversário de Cirilo, né? Fosse Hipátia adversário de Cirilo ou não, a gente não sabe também o que Hipátia disse sobre essa relação toda. A gente sabe que as fontes dizem que Hipátia foi vista como adversária dele, né? Mas por essas questões de bruxaria, de feitiçaria. Então, assim, é difícil saber o que de fato aconteceu. Mas os partidários de Cirilo certamente a viam como uma adversária. Mas então é isso, né? Isso encerra assim, a vida de Hipátia, mas ainda falta falar sobre o legado de Hipátia, né? Como é que Hipátia vai ser vista ao longo da história, em diferentes períodos, e vai se tornar um símbolo de várias questões ao longo da história. E vale muito a pena também analisar essa vida após a morte de Hipátia na filosofia e na história, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai analisar exatamente isso, o legado de Hipátia. Se você tem interesse pelo assunto, se inscreva no canal, se não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos, e nos vemos aí nos próximos, então. Até mais.